E aí, pessoal, 100%? Eu postei um vídeo faz um tempo atrás sobre minha experiência com Spotify. E naquela época eu havia falado que eu não tinha conhecimento, não estava utilizando o Deezer, né? Uma outra plataforma de música. E nesse interim eu decidi fazer um teste do Deezer. Então eu tenho aqui algumas opiniões relacionadas à minha experiência com o Deezer. Talvez essa experiência não seja igual para você, mas pelo menos aqui eu coloco a minha experiência no Deezer. Então vamos para o primeiro tópico? Eu fiz duas experiências. Uma delas foi através de um tablet, de um dispositivo portátil, que é um tablet antigo, é um tablet Samsung, que já está no fim da vida dele, vamos dizer assim, mas não é por isso que eu vá deixá-lo de lado. Eu poderia ter feito com celular? Poderia ter feito com celular, mas eu fiz com tablet. Por que eu fiz com tablet? Porque o tablet tem uma tela maior. E isso favorece a quem está utilizando um programa como esse, um Deezer, Spotify, seja lá o que for que esteja utilizando. Então esse foi o primeiro detalhe, eu fiz com um tablet. E a experiência do tablet foi muito interessante. Primeiro porque ele baixa o aplicativo. Então você vai fazer o uso do aplicativo, vai fazer o uso do tablet, você tem o aplicativo do Spotify e tem o aplicativo do Deezer. E eu posso dizer para você uma coisa. O aplicativo do Deezer, ele rodou com muito mais leveza do que o aplicativo do Spotify. Então, eu posso dizer que o Spotify, ele perdeu, pelo menos no requisito de performance do aplicativo, ele perdeu para o Deezer. A segunda experiência foi utilizando um notebook. Por que eu fiz uso do notebook? É claro, eu não estou com tablet, eu não carrego tablet para todos os lados. Eu não carrego esse tipo de aplicativo no meu celular. Então, quando viajo, eu levo um notebook, eu posso levar um notebook da empresa ou levar, por exemplo, um notebook meu pessoal. Da empresa é um Dell Core i5 e o meu pessoal é um Lenovo Celeron. E o curioso foi o seguinte, eu não consegui baixar o aplicativo do Deezer como eu fiz no Spotify. Estava, pelo menos para mim, limitado à assinatura do Deezer. Fato que eu não tenho. Eu faço uso do acesso gratuito. Então, como é que eu fiz o acesso do Deezer? Eu fiz através da web. Então o login é o mesmo do Spotify. Eu fiz, por exemplo, através do Facebook. Então o meu Spotify, ele entra, login do Spotify é pelo Facebook e o Deezer fez a mesma coisa. E eu posso dizer de novo que o Deezer saiu vencendo. O Deezer roda mais leve do que o Spotify. Aí você pergunta, qual é a vantagem de rodar mais leve? Eu digo o seguinte, você tem, por exemplo, um celular, que é um celular não muito novo, você pode ter um outro celular como esse que está sendo gravado aqui, o meu vídeo, e eles não são celulares de última geração. Notebook, eu tenho aqui um i3 ou i5? Peraí, vou conferir já. Vamos conferir? i5, pronto, resolvido. Eu tenho um i5 aqui e tenho um Celeron em casa. O meu Celeron, ele tinha alguns problemas e eles foram resolvidos depois que eu troquei o HD, passou para SSD de 1 TB. Então os problemas que eu tinha antigamente não tenho mais no meu Celeron, no meu pessoal. Agora, você tem um computador rápido? Você tem um computador com alta performance, gamer? Ou que você roda Media Center? Então o que eu posso dizer para você é, se você tem um dispositivo lento,
como o meu tablet. É um Tab 3, 7 polegadas. Como o meu Media Center, que é um computador hiper antigo, mas funciona à medida da possibilidade, né? Rodando Windows 8. Se você tem um celular antigo ou não moderno, vamos dizer assim, que não seja de última geração, você se dará melhor com o Deezer. O Deezer será mais fácil para as rotinas que você busca, que é ouvir música, selecionar, fazer pesquisas. Então o Deezer ele foi mais leve, vamos considerar este termo. Bom, Leonardo, você agora chegou a um ponto que é: e o acervo? Eu vou ser sincero para vocês. É difícil fazer uma comparação do acervo do Spotify com o do Deezer, porque alguns artistas mais difíceis pela sua carreira, pela sua discografia, alguns artistas que são obscuros, eu não posso dizer, mas não está ali em evidência, eu achei tanto no Deezer quanto no Spotify. Na verdade, eu achei no Deezer, porque no Spotify foi minha base de pesquisa. Ok. Leonardo, isso significa que o Deezer e o Spotify são iguais? Não. O Spotify é um pouco melhor para fazer pesquisa. O Deezer ele é um pouco errático. O Spotify é mais preciso para você fazer pesquisa de um determinado artista, uma discografia ou um álbum que você se familiarize. Então, eu achei o Spotify neste ponto mais adequado à utilização do que o Deezer. Mas isso não tira o mérito do Deezer. Na verdade, é sempre uma forma que você encontra de pesquisar, e essa forma de pesquisar ela vai se refinando ao longo do tempo. Até porque eu sou, vamos dizer assim, zerado na pesquisa do Deezer. Então o Deezer não sabe as minhas escolhas. Se você perguntar, tem o Descoberta da Semana no Deezer? Tem sugestões. Mas eu utilizei tão pouco o Deezer que o Deezer, no seu algoritmo, que neste ponto ele é muito benéfico, eu digo do algoritmo do Deezer ou algoritmo do Spotify, tanto faz. São muito bons para lhe propor artistas novos. É engraçado que eu descobri muita gente interessante mesmo, pela Descoberta da Semana, pelo que o algoritmo me propunha. É claro que eu tive que fazer algumas buscas, eu tive que usar uma certa malícia para poder fazer a pesquisa, por exemplo, de um artista do mesmo gênero. Eu vou dar um exemplo, Remy Panossian. Remy Panossian, eu não consigo comprar nada do Remy Panossian, eu acho tudo no Spotify. Eu achei o Remy Panossian no Deezer, beleza. Só que você tem assim, você também pode gostar de. Então, aquilo significa que é o algoritmo me propondo um artista com um gênero parecido. Ou, por exemplo, quem pesquisou Remy Panossian, pesquisou Tom Emanuel. Isso é muito bom, isso é ótimo, por sinal. É curioso que eu vi o podcast do Regis Tadeu e do Lorde Vinheteiro, lá naquele podcast do Bola e do Carioca, e o Carioca pergunta como descobrir esses artistas novos. Na hora eu diria a minha experiência. Na hora eu diria assim, vai no Spotify e começa a fazer aquelas buscas que o algoritmo te empurra. Sim, empurra. Mas elas são extremamente benéficas, porque a reclamação que ele fez de não conhecer artistas novos, de achar que estava tudo muito ruim, foi validada pelo Spotify. Pessoal, agora o quarto e último tópico. Eu posso dizer para vocês o seguinte: você vai fazer assinatura do Deezer? Não. Você vai fazer assinatura do Spotify? Não. Também não. Mas quando eu lancei o vídeo do Spotify, um amigo falou assim: Leonardo, eu uso o Amazon. Tá aí. Vou fazer mais uma pesquisa e vou dar aqui vou fazer mais um vídeo, na minha opinião, sobre uma plataforma de streaming de música.
Então, pessoal, aguarda mais um pouco que eu vou fazer uma assinatura do Amazon. Eu vou trazer aqui a minha experiência e vou gravar mais um vídeo. Pessoal, não se esquece, ó. 1. Curtir o vídeo. 2. Compartilhar. 3. Comentar. Para me ajudar a manter esse canal ativo. Beleza, galera? Forte abraço!